A palavra de Deus neste 25º domingo do tempo comum, dentre tantas coisas, nos chama a atenção sobre a maneira como temos vivido e organizado a nossa vida com os bens materiais. Perceba, logo na primeira leitura, Amós, que é um profeta que veio do sul de Judá, região chamada Tecoa, ele é chamado a pregar no reino do norte, Israel. E quando ele chega lá em Israel, Israel vive um contexto de extrema prosperidade material. O rei Jeroboão II conseguiu várias conquistas, o povo vive muito bem, tem muito recurso, inclusive eles contribuem muito no templo, colocam dinheiro no templo. Mas qual que é a grande questão? Vive uma vida de injustiça, sonegando aquilo que devia ser dado e explorando os mais pobres. Isso machuca de maneira muito forte o coração de Deus, tanto que Deus diz através do profeta que Ele jamais vai se esquecer o que fizeram com os mais pobres e necessitados. Aí entra a grande questão. Todos nós pensamos o seguinte na vida: quando eu tiver mais, eu ganhar mais, eu vou ajudar mais, não é verdade? Quantas promessas Padre já teve? Ai, quando eu ganhar na Mega Sena, ai, mas não ganha esse povo que me promete as coisas. E a grande questão é: o quanto você tem não necessariamente determina o quanto você vai ser honesto e caridoso. Então não espera acontecer algo, a questão é como está o seu coração. E a grande questão hoje, Deus quer saber que lugar Ele ocupa em nosso coração. E a maneira de saber qual lugar que Ele ocupa em nosso coração, Ele nos traz a questão dos bens. O que Deus fala através de Amós é muito forte, porque o que acontecia na época, não está no texto, mas isso aqui a gente vê pelos estudiosos. Não é que o povo parou de entregar a Deus dinheiro, as ofertas no templo, até faziam até muito mais. Mas qual que era o intuito? Eles exploravam os pobres aqui e, para descargo de consciência, davam mais dinheiro no templo. Isso não serve para nada, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Qualquer contribuição que você faz na igreja, mesmo fora dela, para os pobres, seja dízimo, seja oferta, seja esmola, se não for acompanhada de fé, não serve para coisa nenhuma. Nem faça. Não tem sentido nenhum, porque se eu entendi que a referência é Deus, Ele é o Senhor, e aquilo que eu entrego demonstra o peso e importância que o bem tem na minha vida, se não tem fé, não é possível, até porque Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E perceba que agradar a Deus é sempre ver uma vida na qual Ele é o primeiro, e Ele sendo o primeiro, todas as coisas ficam devidamente ordenadas. Então a primeira coisa que você tem que entender na sua vida: não há fidelidade, não há prosperidade. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, dá para ficar claro, né? Mas a prosperidade material e emocional em todos os sentidos, sem fidelidade. Deus não vai permitir nenhum crescimento e não uma graça material se não for completa fidelidade. Então, se você só nega, se você engana, se você tem atividade que não é lícita, não tem a bênção do Senhor. E eu conheço gente que já viveu uma vida com muito recurso, mas que não era uma vida, um trabalho lícito. E não estou falando necessariamente de roubo, mas enfim, essas vendas tudo legal, vocês conhecem, sabe o que o pai está dizendo, que vai para fora, traz aqui, só nega ali aqui. Não tem nada do que produziu a época, porque não tem, gente, é impressionante como dinheiro que não para na conta, porque não tem bênção, gente, não é? Não tem prosperidade material naquilo. Então entenda, não há prosperidade sem fidelidade. Não há prosperidade para quem engana pessoas. Não há prosperidade para quem machuca os pobres em função daquilo que se quer, que estava acontecendo na época de Amós, e ele condena. O segundo ponto que o Evangelho nos apresenta hoje é do administrador desonesto. Interessante uma coisa, na época de Jesus, e também talvez hoje, esse administrador seria tipo um CEO, né? Hoje fala hoje que administra ali os bens de alguém muito rico. Então tinha um administrador que tinha capacidade de até comprar, vender no lugar do seu patrão. Ele percebe que está esbanjando, o patrão chama atenção e chega até ele e fala: olha, o sujeito não contado, presta conta da tua administração. O que ele faz? Fala: ó, você está vendo 100? Paga aí, escreve 70, tá tudo certo. Porque que ele chega a uma conclusão, ele fala: para cavar, não tenho força, é vagabundo, preguiçoso, eu não vou cavar. Para mendigar eu tenho vergonha, não vou pedir esmola. Então o que ele fez? Ele começa a diminuir a conta deles. E por que o administrador o elogia? Porque na época, vai dizer os estudiosos também, esse administrador não tinha um salário fixo. Então ele recebia nessa permuta, sabe? Então certamente o que ele tirou ali é a margem que ele receberia.
Ou talvez ele nem tirou toda a margem, mas vamos ser sinceros. Você chega na loja para pagar uma conta de R$1.000. Vai falar, não, tá 800 que fica tudo certo. Você voltaria nessa loja para comprar, sim ou não? Sim ou não? Claro que você volta, pela confiança. Quantas vezes você vai comprar um lugar, a pessoa fala, você fala, agora não sei onde está o dinheiro, você não, você é de confiança, pode voltar e você paga. Você volta nessa loja, porque demonstrou confiança em você, é isso que ele faz. Agora, guarda essa imagem que o padre está dizendo aqui, porque é essa imagem que Deus utiliza, não é a esperteza. O que ele está dizendo? Está vendo esse administrador infiel, que entendeu as coisas? Ele está utilizando o dinheiro injusto para conquistar amizade. O que Deus está te dizendo? Você recebe recurso, você recebe bens. Usa o seu recurso não meramente para sua manutenção, para satisfazer os seus deleites e situações. Use ele para coisas maiores e melhores e mais sublimes, porque a administração que fazemos com os bens que o Senhor nos concede, a justa administração, ela atrai o olhar do Senhor pela fidelidade que temos a isso. Ou seja, Deus te deu recurso, seja uma pessoa boa, mas seja esperto também. Ajuda as pessoas, constrói algo com isso. Quantas pessoas nós conhecemos que foram enriquecendo e foram ganhando dinheiro, foi esquecendo das pessoas, dos pobres, dos necessitados, aí depois terminou uma vida só, não conseguiu nada, não tem nada além de dinheiro. Não é uma esperteza. Não estou dizendo para você ser desonesto, para você usufruir, para você usar de conchavo, não é isso. Mas se os bens não tiver essa situação, para que serve? É por isso que Deus fala, como é que eu vou te conceder algo se você não está fazendo o básico, a administração básica dos bens? É por isso que hoje a palavra, ela nos fala dos bens, porque se tem uma coisa que mexe conosco, com a nossa fidelidade a Deus, a importância que ele tem nas nossas vidas, se chama dinheiro, gente, recurso. Sabe por quê? A falta dele humilha, não humilha? A falta dele nos prostra, mas o excesso também pode fazer nos perder. Deus não está preocupado com o quanto você na sua conta bancária, o quanto você tem doado, entregado aqui, não é essa a questão. Mas qual é o lugar que ele ocupa? No caminho discipulado tem que ter claro isso. Você está disposto a investir no reino de Deus? Você está disposto? Muitas vezes a gente vai nas pregações e as pessoas falam muito da prosperidade daquele que consagra um valor ou outro na igreja, mas a mesma Bíblia que diz isso, ela vai dizer lá em Provérbios 19:17, que quem dá ao pobre empresta a Deus, que lhe pagará com juros. Nós temos feito dessa maneira também? Aí que está a questão. Você quer ter de Deus um dinheiro que seja santificado, os seus recursos? Consagre aquilo que é dele, nós chamamos de dízimo, das ofertas, mas entrega também aos pobres necessitados. Semeie aquilo que tem que ser semeado, porque essa disponibilidade de doarmos algo mostra que Deus, ele ocupa um lugar importante em nosso coração. Amém? Hoje nós feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E nesse silêncio, pergunte de fato no seu coração: o que você tem feito com as bênçãos materiais que Deus tem te dado? Qual que é o lugar que Ele ocupa? Qual que é o valor que você consagra a Ele? Qual que é o valor que você destina aos pobres e necessitados? Quanto tempo faz que você não se preocupa com alguém pobre, com alguém carente? Peça para Deus essa graça hoje, de um coração disponível. Muitas vezes Deus cura a nossa avareza através das mãos que se estendem aos necessitados. Peça para o Senhor a graça de ser um bom administrador dos recursos materiais em sua vida. Amém?